Olha aqui, que coisa maravilhosa, que versículo interessante. O primeiro versículo dessa noite, que é o de número 14 de Marcos 1, está dizendo: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Boas novas, boas notícias, né? Este é o evangelho que João estava pregando, mas João foi preso. Às vezes o inimigo deve que pensou: agora acabou, não tem jeito mais não. Quem estava pregando está preso. Mas veio Jesus pregando as boas novas de Deus, e olha o que Jesus veio dizendo. Verso de número 15. Olha o que Jesus veio falando. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Glória a Deus. Jesus veio falando que o tempo estava próximo, está chegando, e mandou o povo se arrepender e crer nas boas novas, crer nas boas notícias, crer no Evangelho Santo. E hoje passou o tempo, que Jesus esteve pregando. Quando ele estava com seus discípulos, já perto de voltar para o Pai, ele disse para eles: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ele disse para os discípulos essa palavra. E passou o tempo dos discípulos, pregaram o Evangelho, espalhou a boa notícia de salvação por todas as partes e chegou até a nós. E agora a responsabilidade é minha e sua, de continuar pregando o Evangelho da salvação, as boas novas, levando boas notícias a este povo que precisa realmente ouvir falar de salvação e falar de quem realmente salva, que é o Senhor Jesus. Ele mesmo veio pregando. Agora nós vamos para o versículo de número 16, que diz assim: andando beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus deu uma olhadinha lá, andando beira-mar, e viu esses dois homens lançando as redes para pescar. Eles eram pescadores, profissional, pelo jeito. Olha o que Jesus fez. E disse Jesus: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que mistério tremendo. Jesus chamou eles. Jesus quis dizer a eles: deixa esse negócio de peixe para lá, siga-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Ou seja, mais alguém para anunciar o Evangelho da salvação. Olha, veja bem o que eles fizeram no versículo de número 18. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Que bênção, hein? E eu quero já aproveitar e falar para vocês que ministério, quem quer trabalhar na obra, seja um missionário, seja um pastor, ministério não é carreira, é chamado. Você precisa ter o chamado. Nós precisamos
sentiu o chamado de Deus para a obra. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles foram chamados e eles não estavam à toa, não. Eles não estavam andando por aí sem fazer nada. Não, eles estavam trabalhando. E olha que eles eram profissional. E eles já estavam lançando a rede. Jesus falou: siga-me, eu vos farei pescadores de homens. Vou mudar a situação de vocês agora. Pode ser que nesta oportunidade, nessa noite, você está sentindo o chamado de Deus. O Espírito Santo, ele tem as maneiras de falar conosco. Através dessa palavra que está sendo ministrada a você neste momento, você pode estar sentindo o Espírito Santo lhe chamando para uma obra. E eu quero lhe dizer, faça igual fez esses homens. Ouviu o chamado? Largou rede, deixou o barco e foi servir o Senhor Jesus. Que coisa tremenda. Deus conta com pessoas assim. Pessoas que atendem o chamado. E não adianta vir para o ministério sem sentir o chamado, senão corre o risco de voltar para trás. Porque é sério trabalhar para o reino de Deus. Olha, veja aí o versículo de número 19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Olha que mistério, gente. Ele estava trabalhando lá com o pai, com os empregados. Jesus passou, chamou eles. Eles ouviram o chamado de Jesus, deixou tudo para trás, deixou o pai, deixou as redes e foi seguir o Senhor Jesus. Tem pessoas que é chamado, mas não quer deixar as coisas que impedem o trabalho. Porque tem coisas que nós temos na nossa vida que pode atrapalhar na obra. Existe profissão que algumas pessoas têm que não tem como ele exercer a profissão dele e trabalhar como missionário, tem que deixar. E se realmente não for chamado, não dá para deixar, hein? Tem que ser chamado. Tem que ouvir o chamado. Por isso que é interessante as pessoas que querem trabalhar no reino, para o reino de Deus, sentir realmente o chamado. E sabe que Deus está chamando pessoas. Jesus Cristo, ele falou que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros, porque são poucos que têm coragem de deixar alguma coisa para trás para enfrentar a obra, para levar as boas notícias. Realmente é assim, porque muita gente quer ir, mas levando toda a bagagem, ou quer continuar fazendo o que está fazendo, o que impede, ocupa o tempo e acaba atrapalhando as duas coisas, né? Aí nenhuma e nem outra. Então você que tem um chamado, dedica-se, vai atrás, vai fazer a obra, aproveite o seu tempo, sabendo que o tempo passa muito rápido. E este é o tempo de nós anunciar o Evangelho de Cristo, falar das boas novas do Senhor. Ele está chegando aí para buscar a sua igreja. Nós podemos anunciar
o Evangelho com certeza que a palavra do Senhor é viva e ele tem sempre um compromisso com a palavra dele. E quando é falado a palavra na direção do Espírito Santo, algo pode acontecer e pessoas serem tocadas, libertas, transformadas, salvas pelo poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva. Não é a pessoa que está falando em si que vai gerar o milagre em alguém, mas sim o poder da palavra de Deus que gera o milagre. Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho e eles saíram pregando. E a Bíblia nos garante que Jesus foi cooperando com eles com os sinais que se seguiam. Cura divina, batismo no Espírito Santo, libertação, vai acontecendo através da pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus é poderosa. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. A palavra de Deus é tão poderosa que ela transforma a vida da pessoa, de uma velha para uma nova criatura. É por isso que João estava pregando, foi preso, e como não podia, a pregação do Evangelho não podia parar, Jesus veio para substituir e continuou pregando. E vocês viram que o processo que Jesus enfrentou essa terra foi tremendo. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, mas o Evangelho não parou de ser pregado. Os discípulos deu sequência, passou os discípulos, veio a igreja primitiva, deu sequência, e nós estamos aqui hoje falando deste Evangelho poderoso que Jesus Cristo pregou. Isso aqui não é religião não é religião nova não, gente. Isso aqui eu não estou falando de uma religião, coisa nova, invenção do homem, não. É Evangelho que Jesus Cristo pregou, está aqui. Confere aí em Marcos capítulo 1, versículo 14 a seguir para você ver. É Evangelho que Jesus pregou. E se nós vivermos este Evangelho e continuar pregando este Evangelho para a salvação das pessoas, muitas vidas vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho. E é um Evangelho que transforma a vida, o Evangelho que vem acompanhado, ele é a verdade. Este Evangelho é a verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade, gente. A verdade, o Evangelho é a verdade. A verdade talvez não está no homem em si, no homem humano aqui, mas a verdade está no Evangelho, na palavra de Deus.